Fala galera, estamos voltando aí, dando continuidade ao nosso módulo de Direito Administrativo e hoje estudando servidores públicos. Vamos cair dentro? Olha só, vamos para o nosso terceiro bloco. A gente parou na aula passada nesse tópico falando a respeito da exigência de concurso público, perfeito? Então vamos lá. Exigência de concurso público. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Esse é o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O que a gente tem que ter atenção? Geraldo, eu já cansei de ouvir falar isso, não tem problema. Mas você tem que prestar atenção numa coisa. A investidura em cargo ou em emprego público, ela depende de aprovação prévia em concurso público. Esse concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Cuidado, que eu já vi questões do CESP, questões da FCC, já vi questões das mais variadas bancas falar a questão que o concurso público ele pode ser de provas ou títulos, ou de provas e títulos. Cuidado, tá bom? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo, um emprego na forma prevista em lei, e o resto a gente já bateu direitinho isso daí, tá bom? Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui para a gente dar continuidade. Esse dispositivo ele é aplicável à administração direta e indireta, inclusive para o preenchimento de empregos nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta. Ao falar em concurso público, a Constituição Federal ela está exigindo o procedimento aberto a todos os interessados, ficando vedado os chamados concursos internos. Então, bota isso na tua cabeça. Uma vez você tendo um concurso público, esse concurso público ele é aberto a todo e qualquer interessado, perfeito? Ficando vedado os concursos internos. Só abertos a quem já pertence ao quadro de pessoal da administração pública. E, além disso, deve-se propiciar o quê? Igual oportunidade de acesso aos cargos e empregos públicos a todos os que atendam os requisitos estabelecidos na forma geral e abstrata em lei. O que acontece? A partir do momento, você pode criar exigências no concurso público? Pode, por exemplo, para oficial de justiça tem que ser bacharel em direito, para ser delegado tem que ser bacharel em direito. Enfim, eu posso ter algumas exigências? Posso, só que o que acontece? Essa exigência ela tem que ter a ver com a natureza do cargo, perfeito? E lembrando que o concurso público ele tem que ser aberto a todos os interessados. Esse é um procedimento aberto. Até aqui estamos juntos? Perfeito? Sim ou não? Outra coisa, quando a gente fala que esse dispositivo ele é aplicado a toda a administração pública direta e indireta, faço questão de renovar esse entendimento com você, para que você não esqueça, entendeu? Eu tenho aqui, administração direta, beleza? Aqui eu tenho quem, gente? União, estados, Distrito Federal, municípios, beleza? Administração indireta. Esse nome indireta é porque a administração pública ela quer prestar aquele serviço, mas não diretamente, ela vai fazer isso através de outras pessoas, por isso que o nome é indireta, entendeu? É através de outras pessoas. E quem seria a administração indireta? Nós temos aqui, autarquias, eu tenho as empresas públicas, as sociedades de economia mista, e eu tenho as fundações públicas. Tá? Que podem ser direito público ou direito privado, que vocês já sabem disso, tá bom? Então, quando ele fala que se aplica tanto a direta quanto a indireta, é a todo mundo. Falou em administração pública, tem que fazer concurso público, perfeito? Estamos juntos? Tá? Vamos lá. Então, a gente não pode dar mole com relação a isso aí. Sempre prestando atenção nos detalhes, tá bom? Agora, a gente tem que ter cuidado com algumas exceções, tá? Vamos lá. Para os cargos em comissão e para a contratação por tempo determinado, ou seja, contratos temporários, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, dispensa-se o concurso público. Também a nomeação dos membros dos tribunais não necessita ser precedida de concurso público. Olha só, o que eu quero que você entenda? O cargo em comissão ele é de livre nomeação e livre exoneração, ele é ad nutum.
Se eu tenho um temporário, eu não vou ter um concurso público. Eu já falei para vocês em aula passada que se for emergencial eu contrato direto, se não for emergencial eu faço um processo seletivo simplificado, beleza? Que não se confunde com um concurso público. Quando ele fala membros dos tribunais, ele está falando, por exemplo, quando ele está falando lá dos ministros do Supremo, você imagina, ele fez concurso público? Não. Ele vai ser nomeado lá para aquele cargo, mas não vai ser por concurso público, entende? Então eu tenho certas exceções, tá bom? Aqui, ó. Importante perceber que o concurso público ele deverá ser de provas ou de provas e títulos e ficando assim proibida a realização de contratações para cargo ou empregos efetivos com base na análise exclusiva de títulos ou currículo ou qualquer outro procedimento que não inclua a realização de provas. Olha só. Eu posso ter um concurso só de provas? Posso. Eu posso ter um de provas e títulos. Eu não posso ter um só de títulos, porque senão você analisa de forma subjetiva aquele candidato. Perfeito? É óbvio, né? A gente sabe que nem sempre aquele que passou no concurso público é o mais apto a desenvolver aquela função, é o mais predisposto a desenvolver tal atividade, entende? Porém, esse é o mecanismo que até hoje tem se tornado mais isonômico para poder você fazer a escolha de um servidor. Porque pare e pensa, você aí de casa que está querendo ser servidor público e não tem parente nenhum na administração pública, você acha que você iria conseguir trabalhar na administração pública? É óbvio que não. A gente conhece o país que a gente vive. É lógico que iria ter a preferência para os que estão lá já dentro da administração pública. Então, para evitar isso, concurso público. Todo mundo disputa de igual para igual e a gente vai ver quem vai se sair melhor naquela prova. Tá? Embora nem sempre a prova venha medir quem vai ser melhor naquele cargo. Tá bom? Olha só. Segundo a súmula 686 do STF, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. O que acontece? A gente percebe que em alguns concursos públicos, né, é exigido esse exame psicotécnico. Por exemplo, você vê isso no concurso da Polícia Federal, você vê no concurso das polícias militares, das polícias civis, você vê nos concursos para as Forças Armadas. O candidato, ele é submetido a um exame psicotécnico justamente para saber que não importa, por exemplo, um agente da Polícia Federal, um delegado federal, não importa que ele seja o mais intelectual, não importa que ele seja o mais perfeito atleticamente, porque a prova da Polícia Federal, ela exige uma performance física muito grande do seu candidato. Se esse cara for extremamente agressivo, se esse cara ele tiver uma agressividade e não conseguir controlar essa agressividade, ou se esse cara ele for muito apático, tudo isso vai ser analisado. Então vai ser analisado o perfil psicotécnico daquele candidato para saber se ele se enquadra nas atribuições que ele vai desenvolver naquele cargo. Eu tive um aluno meu que ele era policial militar de um determinado estado, ele fez a prova para oficial, passou em tudo e ficou reprovado no psicotécnico. E ele falou para mim: Geraldo, como eu posso ficar reprovado em um psicotécnico se eu já sou policial militar na mesma casa? Aí beleza, vamos fazer o recurso. E aí depois veio a resposta, dizendo o seguinte: olha só, ele é habilitado para ser praça, mas para ser oficial, o exame psicotécnico diz que ele não condiz com o oficialato. Foi o que o exame disse. Independente se estava certo ou se não estava certo, você entendeu o porquê do exame? Beleza? E a súmula 686, ela diz que só pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato no cargo público se eu tiver o quê? Se a lei, só por lei. Se eu já tiver lei determinando isso. Tá? No caso de constatar a ocorrência de irregularidade na realização de um concurso ou em qualquer de suas fases, a administração ela deve se valer do seu poder de autotutela e invalidar o concurso público. Nesse caso, a hipótese de anulação, quando se constata alguma ilegalidade insanável em alguma etapa do certame. Olha só.
algumas coisas, né? Primeiro, o princípio da autotutela aqui. O que é autotutela? O nome já diz, ó, autotutela. Ela está se tutelando. É quando a administração, ela se controla. Ela se tutela. Então, a administração pública, uma vez evidenciado um erro, em alguma das fases daquele certame, ela vai se utilizar do poder de autotutela, ou seja, ela deve fazer a utilização desse poder de autotutela e anular aquele vício, beleza? Quando não for sanável, né, gente? Lembrando, né? Só lembrando a vocês que a gente estudou atos administrativos. Vício insanável é quando o ato é nulo, não tem como, eu tenho que anular. Vício sanável, dá para consertar aquele ato, tá? Então, se tiver alguma irregularidade, a administração ela vai lá e anula aquilo ali, perfeito? Salvo se não der para consertar, tá bom? Por exemplo, foi fazer, igual eu já vi, foi fazer uma prova física, um exame físico e a pista de corrida estava em péssimas condições, muita gente ficou reprovado. Beleza, a administração anula aquela parte e ela faz novamente aquele exame físico. Vamos lá, outro exemplo, real agora. Delegado de Pernambuco teve uma suspeita de irregularidades no psicotécnico, não tem problema, anularam aquela etapa do concurso e convocaram todos os candidatos a fazerem o exame psicotécnico novamente. Perfeito? Vamos lá. Nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A prorrogação, ela fica a critério da administração, inexistindo para os candidatos aprovados o direito subjetivo à prorrogação. Beleza? Olha só. Então, como funciona isso daqui? A partir do momento, deixa eu só fazer o seguinte, eu falo aqui o finalzinho e aí eu falo e depois eu boto no quadro para vocês. Olha só. Esse prazo ele é contado da homologação do concurso, que é o ato administrativo mediante o qual a autoridade competente certifica que o procedimento do concurso foi válido e regularmente concluído. Isso daqui você tem que ter atenção, porque muita gente que está aprovada em concurso público, que está procurando ali, né, que está ali naquela de entra, não entra, né, que não ficou dentro do número de vaga, mas está pertinho de ser chamado, a galera conta muito o prazo do concurso pela data da prova. Isso é errado, gente. Pela data da publicação do edital, também não é. É a data da homologação. A partir do momento que analisou que o concurso, todo o certame, ele foi correto, uma vez homologado, show de bola. Aí sim eu começo a contar o prazo de validade do concurso público. Perfeito? Estamos juntos? Olha só. A orientação atual do STF é que a aprovação em concurso público, dentro do número de vagas fixado no edital, ele cria para o candidato o direito adquirido à nomeação e não a mera expectativa de direito, obedecida evidentemente à ordem de classificação. Entretanto, a administração ela tem o direito de efetuar o parceladamente as nomeações dentro do prazo de validade do concurso. Isso é uma outra coisa que a gente vê os candidatos brigando, batendo cabeça. Galera, tem quantas vagas o concurso? 100 vagas. Beleza, homologou. Ela é obrigada a chamar os 100 no dia seguinte? Não. Ela é obrigada a chamar os 100, mas dentro do prazo de validade. Se ela esperar, se o prazo de validade é de 2 anos, chegou no segundo ano, ela prorrogou e não chamou ninguém, e só foi chamar no final dos 4, beleza, está dentro da lei. Não tem o que fazer. Entendeu? Infelizmente assim funciona, tá bom? Então, cuidado, tá? Não é o fato de ter sido aprovado dentro do número de vagas que vai ser chamado de imediato, tá? Tem que ser chamado, tem, dentro do número de vagas, mas dentro do prazo de validade do concurso público. Eu vou fazer um esqueminha de desenho aqui e depois vocês vão entender isso, tá? Perfeito? Olha só, continuando aqui com vocês. O STJ ele foi mais longe ainda e disse que se o edital não fixar número de vagas, ou seja, se o concurso for apenas para cadastro de reserva, o primeiro colocado no concurso tem direito à nomeação, pois se presume que há uma vaga disponível. Perfeito? Estamos juntos? E o STJ ainda diz o seguinte: o candidato aprovado fora das vagas previstas originariamente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido e certo à nomeação se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, outras que vierem a existir na sua validade. Tá? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar tudo de uma vez só.
Entendeu? Vou fazer um mapinha e falo tudo de uma vez só. O STJ recentemente julgou no sentido de que, ainda que sejam criados novos cargos durante a validade do concurso, a administração pública não poderá ser compelida a nomear o candidato aprovado no número de vagas oferecidas no edital de abertura do certame, na hipótese em que inexista dotação orçamentária específica. Então, vamos lá. Vamos por parte. Olha só. Aqui eu tive um concurso público, tá? Abriram 100 vagas. Aí aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o 100º. Tá? Aqui eu tenho o 101, o 102, 103, 120. O que a gente tem que se ligar nisso, galera? Olha só. Primeira coisa. Vamos lá. Vamos falar aqui do prazo de validade, tá? Ó, a validade. O prazo de validade não é de 2 anos prorrogável por igual período, não. O prazo de validade é de até 2 anos. Beleza? Então, o concurso pode ter 30 dias, ele pode ter 6 meses, 3 meses, enfim. O prazo de validade é até 2 anos, tá? Quando eu começo a contar isso daqui, ó, isso aqui é contado a partir da homologação. Beleza? Eu posso prorrogar? Posso. A prorrogação é obrigatória? Não. Então, ó, prorrogável, tá? Vou botar aqui, ó, prorrogável, ou seja, é discricionário. Mas é prorrogável por mais quanto tempo? Igual período, ó, uma única vez e por igual período. Ou seja, se o concurso teve prazo de 1 ano, eu só posso prorrogar por mais 1 ano. Se ele teve o prazo de 6 meses, eu só prorrogo por mais 6 meses. E outra, só uma única vez. Por exemplo, o prazo do concurso o prazo foi de 2 anos. Aí eu vou e prorrogo por mais 1 e mais 1, deu igual período. Errado, eu só prorrogo uma vez e por igual período. Ou eu prorrogo por igual período ou eu não prorrogo. Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá. Aí, o candidato ele foi aprovado dentro do número de vagas, tá? Aqui, ó. Ele foi aprovado dentro do número de vagas. Beleza? Dentro do número de vagas. Uma vez ele aprovado aqui dentro do número de vagas, ele tem o quê? O direito líquido e certo. A nomeação e a posse. Beleza? Direito líquido, certo, a nomeação e a posse. O cara que está aprovado fora do número de vagas, ele tem o quê? Ele possui uma mera expectativa de direito. Ele tem uma mera expectativa de direito. Perfeito? Então, até lembro, isso aqui em 2011, não, foi 2008, o STJ, ele pacificou esse entendimento, dizendo que aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito líquido, certo, a nomeação e a posse. E aí, veio o quê? O STF, em 2011, e disse, ele ratificou esse posicionamento, que aquele aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido certo, a nomeação e a posse, e ele ainda veio falando o seguinte, quando a ordem de classificação for preterida, quando a ordem de classificação não for obedecida, ou seja, tiver candidato preterido,
o que era uma mera expectativa de direito converter-se-á em direito líquido certo a nomeação e a posse. Como assim? Vamos lá. Chamou os 100. É obrigado a chamar o 101? Não. Mas aí chamou o 101, o 102, o 104, 105, 106. Opa! O 103 ele foi preterido? Ele foi pulado? Pularam ele? Sim. Então, o que era uma mera expectativa de direito converte-se em que, gente? Direito líquido certo na nomeação e a posse. Ele passa a ter o direito líquido e certo na nomeação e a posse, uma vez que ele fora preterido. Perfeito? Vamos lá. Outra coisa. Se o edital do concurso disser o seguinte, são 100 vagas, beleza? E as vagas que ocorrerem no decorrer poderão ser chamados. Opa! Se o edital previu que tem 100 vagas e que ocorrendo vacância dos cargos, seja os cargos ficaram vagos ou criaram-se novos cargos, no decorrer do concurso, ainda que esteja aprovado fora do número de vagas, ele passa a ter o quê? Direito líquido certo à nomeação e a posse. Mas isso tem que vir previsto aonde? No edital. Beleza? Tem que vir previsto no edital. Outra coisa. A administração pública, ela é obrigada a chamar esse 100 aqui quando? A hora que ela quiser. Ela pode chamar aqui no primeiro dia, ela pode chamar aqui, ó, 1 ano depois, ela pode chamar aqui, ó, em 2 anos, ou então ela prorroga e só chama aqui no final. Ou seja, ela tem que chamar, ela tem que fazer essa nomeação e a posse dentro do prazo de validade. Entendeu? Dentro do prazo de validade, que ela vai ter que fazer isso. Outra coisa, eu tive a criação de novas vagas, só que a administração pública ela falou o seguinte, olha, até tem novas vagas, mas eu não tenho condição orçamentária de arcar com essas novas contratações. Aí sim, se ela conseguir comprovar que ela não tem condição orçamentária para fazer essa contratação, aí ela se exime desse direito líquido certo à nomeação e à posse do candidato. Perfeito? Foi o que a gente viu até o presente momento. Estamos juntos, meus amores? Alguém ficou com dúvida? Então, revisando, passou dentro do número de vagas, direito líquido certo à nomeação e à posse. Fora do número de vagas, mera expectativa de direito. Uma vez tendo o candidato sido preterido, o que era uma mera expectativa de direito, converter-se-á em direito líquido certo na nomeação e a posse. Lembrando que isso acontece dentro do prazo de validade do concurso, que é de até 2 anos, prorrogável uma única vez e por igual período. Lembrando que o prazo de validade é contado a partir da homologação do concurso. Tá bom? Foi? Estamos juntos? Beleza, então aperta o pause e copia aí, que eu tomo um gole d'água e a gente continua. Foi? Vamos lá. Vamos lá. Portanto, se existe uma condição para que o candidato aprovado fora do número de vagas seja nomeado para cargos novos criados durante a validade do concurso, deve haver dotação orçamentária específica para tal intento. Ok? Foi? Aqui, ó. Há ainda a imposição lá do artigo 37, inciso 4 da Constituição Federal, que ele diz o seguinte: durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Aí tu fala, não entendi nada. Resumo. A Constituição estabelece a prioridade para a nomeação de aprovados em um concurso anterior, ainda dentro do prazo de validade, sobre os aprovados no novo concurso para o mesmo cargo ou emprego. Para resguardar a aplicação desse dispositivo constitucional, a Lei 8.112, ela proíbe a abertura de concurso público para determinado cargo ou emprego enquanto ainda esteja dentro do prazo de validade de um concurso anterior, realizado pela mesma administração.
Isso é lá na 8.112 que ele fala que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Beleza? Aqui ele diz, ó, e se um candidato passou em primeiro lugar, mas a administração convocou o terceiro da lista? Ou seja, é aquela preterição que eu te expliquei. O primeiro lugar ele tem direito à nomeação se a administração nomear antes dele outro candidato que haja obtido colocação inferior no certame. Beleza? Olha só, deixa eu te explicar mais uma coisinha aqui, e aí eu vou fazer aqui um desenhozinho, aqui, um mapa mental no quadro para você entender aquilo ali. Não observando aqui, ó, perdão. A Constituição Federal estabelece que a não observância da exigência do concurso público, respeitado o seu prazo de validade, implicará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável. E aí a gente tem que ter atenção ao seguinte: em virtude da exigência constitucional de aprovação em concurso público específico para cada cargo, o servidor público desviado de suas funções não pode ser reenquadrado, mas tem o direito ao recebimento como indenização da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e daquele exercido de fato. Vamos lá. Vamos voltar aqui atrás. Parei, qual é o número aqui? Só para não perder 35, tá. Vamos voltar aqui, ó. Nessa parte aqui, durante o prazo improrrogável. Vem. Qual é o prazo do concurso público? Beleza. A gente tem aqui, ó, até 2 anos. Mais igual período. Isso aqui a gente já sabe. Galera, esse período aqui eu posso prorrogar de até 2 anos? Posso. Então vamos lá. Nosso concurso teve o concurso número 1, 100 vagas. No concurso número 1, 100 vagas, a administração tem que chamar dentro do prazo de validade, tá? Mas suponhamos que eu tenha, sei lá, 100 vagas. A administração pública, ela pode chamar a hora que ela quiser, mas desde que seja dentro do prazo de validade do concurso público. E aí ele diz o seguinte, que os aprovados em concurso público, dentro do período improrrogável do concurso anterior. Aí eu te falo, eu posso prorrogar esse período? Pode. Eu posso prorrogar esse período? Não. Então esse é o período improrrogável, ou seja, quando já teve prorrogação do período anterior. Aí, aqui dentro, eu tive o concurso 2. E o concurso 2 eu tive mais 100 aprovados. E aqui contando o prazo de validade dele, beleza. A pergunta é o seguinte. Passou dentro do número de vagas? Vamos fazer uma contabilidade maluca aqui. Esse concurso aqui tiveram 200 aprovados. 100 dentro do número de vagas e 100 fora do número de vagas. Vamos lá. A minha interpretação do artigo é a seguinte. A partir do momento que eu abrir um novo concurso, quer dizer que eu sou obrigado a chamar? Não. Ela diz o seguinte, aprovado dentro do número de vagas, direito líquido certo à nomeação e à posse. Mas aqui eu ainda tenho aprovados, porque o concurso público era de 100 vagas, mais um cadastro de reserva de 100 vagas. Aí a administração vai e abre um novo concurso. Ela pode chamar os novos aprovados aqui? Ela pode chamar, desde que ela dê o que, gente? Prioridade a estes que já foram aprovados no concurso anterior. Eu tenho que dar prioridade para esses caras. Não quer dizer que ele passa a ter direito líquido certo na nomeação e à posse, não. Então, ó, entre a data do segundo concurso e o prazo de validade do concurso anterior, ou seja, durante esse período aqui, ó, eu tenho que dar prioridade aos anteriormente aprovados. E se a administração pública cruzar os braços e esperar o prazo de validade do concurso acabar? Acabou, ela começou a chamar os novos. Aí sim, ela pode fazer isso. É lógico que isso é imoral e vai ter uma discussão, um bafafá, mas pelo texto do artigo é exatamente isso. Aprovado dentro do número de vagas, direito líquido certo à nomeação à posse. Aquele aprovado em novo concurso público dentro do prazo improrrogável do concurso anterior,
Eu posso chamar os caras? Posso, desde que eu tenha o quê? Desde que eu dê prioridade. Dei prioridade aos anteriormente aprovados? Show de bola. Se eu não dei prioridade, aí eu estou ferindo a Constituição Federal. Perfeito? Aperto o pause e copia isso daí que está no quadro enquanto eu tomo um gole d'água aqui.